Olá para você que nos acompanha no Super Esportes, no YouTube, nos tocadores de podcast. Seja muito bem-vindo a mais um Clube dos Setoristas. Nesse episódio 4, neste 30 de maio de 2022, nós temos o prazer de receber o nosso colega, jornalista Jorge Nicola, colunista do Super Esportes, do Yahoo, com passagem por grandes veículos. Prazerão, Nicola, receber você aqui nesse espaço. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar vocês e todo o talento da galera aí. Que isso. Eu vou apresentar aqui também meus dois companheiros de debate também, juntamente aí com o Nicola. João Vitor Marques, setorista do Cruzeiro, do Atlético, responsável nesse momento aí por pautas especiais no Super Esportes. Bem-vindo mais uma vez, João. Fala, Bruno, Samuel, Nicola, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Beleza. E o grande Samuel, setorista, Samuel Rezende, setorista do América. Prazerão mais uma vez, Samuel. Prazer, Bruno. Boa tarde. Boa tarde, Nicola, João. Prazer estar aqui participando pela primeira vez do Clube dos Setoristas. Isso. Até para explicar para o nosso público, já que a gente geralmente faz o programa no estúdio do jornal, mas nesse caso, teve um bom motivo voltar a fazer do modelo remoto, que é contar com a presença do Nicola, que não poderia estar no estúdio, já que ele mora em São Paulo, não mora em BH, mas a gente está fazendo esse episódio nesse formato, exclusivamente para contar com a presença do Nicola, então é um baita motivo. Ô, Nicola, a ideia desse podcast, desse programa, que a gente desenvolveu há pouco tempo, é justamente colocar a cada segunda-feira toda a equipe em debate, fazer um revezamento entre os setoristas, para o público também conhecer quem faz a cobertura dos clubes, reunir também colunistas e convidados especiais, mas geralmente todo mundo que participa foi repórter, por mais que seja hoje colunista, esteja em outra função, foi repórter, e eu queria saber um pouquinho se você foi setorista no Diário de São Paulo, nos veículos que você passou, antes de entrar nesse ramo do mercado da bola, que você praticamente é o setorista de todos os clubes do Brasil, né? Ô, Bruno. Mas eu queria saber como é que foram as suas experiências, primeiro no impresso, na internet também, como setorista de clube. Cara, eu comecei a trabalhar na Gazeta Esportiva no site, né? Aí depois me mudaram para o jornal Gazeta Esportiva e 3 meses depois o jornal fechou. Até fiquei com medo, falei, será que isso é uma tendência? Será que eu fui o responsável? Mas não. Acabei voltando para o site da Gazeta, depois no Diário de São Paulo, e trabalhei em vários clubes como setorista. A única frustração que eu tenho nessa função de setorista é que nunca deixaram que eu fosse um setorista de fato da Portuguesa, time para o qual eu torço. Eu sempre dava um jeito de emplacar uma notinha da Lusa na minha coluna e tal, mas setorista da Portuguesa eu nunca fui. Embora eu já tenha sido setorista do Guarani, no tempo em que o Neto era o diretor de futebol do Guarani, fui setorista do São Caetano naquele momento mágico do São Caetano, com direito à final de Copa João Avelange. Fui setorista do São Paulo, também com um pouco de sorte, uma pitada de sorte, cheguei a cobrir o São Paulo no Japão, Corinthians, Palmeiras, Santos, enfim, tenho no repertório, eu acho que, inclusive, eu me transformo num colunista no Diário de São Paulo depois de passar por basicamente todos os clubes de São Paulo e ir criando fontes. O papo do setorista, o trabalho do setorista é fundamental para a formação de um bom repórter, né? E aí você vai mantendo uma fonte dali, uma outra fonte dali, e vai ampliando o seu repertório de fontes para chegar depois, pensar em ser colunista, alguma coisa nesse sentido. Pelo menos foi um método que eu usei e adorava a vida de setorista. Hoje em dia, Nicola, você até participa do programa do Neto. Na época, você chegou a ter um atrito com o Neto, porque ele é um cara meio esquentado, né? Não, cara, ele tava numa fase light, cara, ele tava numa fase boazinha, ele era um diretor de futebol, não existia o executivo, né? Ele era o diretor de futebol e era uma fase bem mais tranquila, não era mais polêmico e tal. E em geral, as notícias que a gente publicava do Guarani eram notícias, o time até vivia uma fase de razoável para boa. A outra curiosidade, o assessor de imprensa do Guarani na época em que o Neto era o diretor de futebol, o assessor era o Cascão, que virou o diretor do programa dele. Então é uma turma que eu conheço há bastante tempo. Bacana demais. E você se recorda de alguma cobertura especial ou algum episódio especial, assim como setorista, alguma situação crítica, assim, que toda vez você conta na mesa de bar, relata para os companheiros? Acho que a mais maluca de todas foi as vésperas da estreia do São Paulo no Mundial de Clubes. O São Paulo foi jogar no Japão, o último título mundial do São Paulo, inclusive, né? E na antevéspera do jogo contra um time árabe, o São Paulo estrearia numa semifinal. Eu ouvi de 2 jogadores do São Paulo, sob a condição do anonimato,
que o São Paulo ainda não havia acertado o bicho, que é o prêmio em caso de título, né? E a confirmação da notícia veio através dessas duas fontes, e eles disseram mais. Disseram que o Rogério Ceni era o responsável por conduzir todas as negociações, até aí nenhuma novidade. Mas que o Rogério não dividia aquilo que estava acontecendo, ou como ele estava tocando as coisas. Ele só conversava com o Lugano, e todos os outros jogadores ficavam meio que ao vento, sem saber o que estava acontecendo. Por que até aquele momento não havia fechado? Havia até algum incômodo. Fui e publiquei essa matéria na capa do Diário de São Paulo, e essa matéria foi publicada no dia anterior à estreia. E, nossa, a repercussão foi gigante. O torcedor de São Paulo estava super empolgado com a chance de ser campeão mundial de novo. Os jogadores, no fim da partida contra esse time saudita, com vitória por 3-2, eles se recusaram a dar entrevista, eles passaram pela zona mista como um protesto a essa matéria, sem dar entrevista. E aí teve torcedor de torcida organizada do São Paulo, chegou a ligar para a sede do Diário de São Paulo para falar, se o São Paulo não for campeão mundial, a gente vai esperar o Nicola no aeroporto, vamos ver se ele vai conseguir falar dessa matéria aí. No final das contas, o São Paulo foi campeão e não tive mais problemas com isso. Tá, e para fechar um pouquinho, Nicola, sobre essa fase, né, como repórter e tal, eu queria saber o clique que foi. Falar assim, não, eu tenho que começar a mexer com o mercado, é isso que vai ser a pegada, é essa carreira que eu quero seguir. Quando é que você teve essa virada na sua vida de repórter para o cara que cuida de mercado, que trabalha os bastidores? Até uma curiosidade, não sei se você já contou isso. O Bruno, não, nunca contei. Assim, as coisas elas acontecem na minha carreira como jornalista meio que sem eu prever. Por exemplo, eu nunca imaginei que trabalharia na ESPN ou em qualquer televisão. Eu fiquei 5 anos na ESPN. Aconteceu porque o João Canalha lia as minhas colunas quase que diariamente, e um belo dia me chamaram lá para participar do programa, e eu comecei a ir com alguma frequência até que fui contratado. Então nunca imaginei que iria para a TV, assim como nunca imaginei que iria para a rádio. A coluna foi uma consequência de ter informações de vários clubes, e a ideia no Diário de São Paulo naquele momento era ter alguém que pudesse fazer concorrência para o Painel FC, que era uma espécie de coluna de bastidores. E a partir do momento em que eu assino uma coluna, eu começo a perceber que as informações de mercado elas tinham muito mais valor para o torcedor do que qualquer outra notícia. E isso é muito claro, especialmente nas minhas mídias hoje. Toda vez que eu publico alguma coisa sobre contratação, sobre renovação, sobre saída, sobre dispensa, sobre possibilidade, é isso que acaba repercutindo mais. Diante desse cenário, eu comecei a conversar com mais frequência com o empresário, com gente da comissão técnica, muito voltado para esse mercado, mas não aconteceu também, não foi nada planejado, quero me especializar em mercado, quero ser um especialista, nada disso foi acontecendo, e aí eu vou tentando surfar as ondas que aparecem. Isso é curioso, porque quando a gente olha a audiência também do Super Esporte, os meses que a gente tem mais audiência historicamente são dezembro e janeiro, né? Principalmente porque a época não tem futebol, só tem o Mundial de Clubes ou alguma outra competição internacional, mas são os meses de mercado. Então, é aquele mês que o pessoal fica dando F5 no computador o dia inteiro para acompanhar as notícias, né? Então, é um nicho realmente muito específico, mas que atrai o interesse de todo mundo, inclusive de quem torce contra o clube, né? O Bruno, só uma curiosidade, as audiências do canal no YouTube, por exemplo, em pós-jogo, elas são menores do que nos vídeos sem jogo. É muito louco, né? Porque eu tenho um canal no YouTube com 1 milhão e quase 200 mil seguidores, mas o pós-jogo, o dia, por exemplo, uma quarta-feira cheia de jogos importantes, o vídeo da quinta-feira tende a ter uma audiência menor, porque é um vídeo mais voltado ao que aconteceu no jogo. E os caras não estão muito preocupados em saber o que aconteceu com o jogo, os caras já sabem o que aconteceu. Os caras entram especificamente no canal para buscarem notícia de mercado, de contratação, de especulação, essa coisa toda. Bacana. Ô, Nicola, a razão desse podcast é um debate, né? E eu queria iniciar essa conversa de hoje falando um pouquinho da Série B. A gente não vai falar especificamente do jogo do Cruzeiro com o Criciúma, que foi sexta-feira, já se passou bastante tempo, já todas as análises já foram feitas. Mas, assim, uma coisa interessante, o João até, inclusive, fez a cobertura, o Cruzeiro, nesse momento, disparado o líder da Série B, né? O Cruzeiro colocou aí 9 pontos em relação ao Grêmio, que é o 5º colocado, e o Grêmio que vem derrapando nessa Série B, né? E por mais que a campanha não seja péssima, mas ela não arrancou ainda como arrancou o Cruzeiro. E a gente tem na vice-liderança o Vasco, com o Cruzeiro abrindo aí 5 pontos em relação ao Vasco, em relação ao Bahia 6 pontos, que é o 3º colocado,
em relação ao Sport 7 pontos. O Cruzeiro conseguiu construir uma vantagem muito importante, né? Eu queria inicialmente ouvir o João sobre como ele tem visto esse momento do Cruzeiro, que eu acho que o Paulo Pezzolano, ele conquistou não só os jogadores do Cruzeiro com o seu formato de jogo, o seu esquema, mas também a torcida, que tem visto no Cruzeiro um time seguro, não é isso, João? É isso, Bruno. Se a gente pensa na história do Cruzeiro, o Cruzeiro sempre foi aquele time ofensivo que ganhou o Brasil e conquistou torneios nacionais e internacionais pelo potencial de fazer muitos gols, de conquistar a torcida, enfim, de jogar pelo chão. É exatamente essa a proposta do Pezzolano, por isso que ele foi escolhido pelo Ronaldo, enfim, um nome que a gente não conhecia muito e causou até certos questionamentos no começo. Mas se a gente percebe hoje, por mais que a proposta seja atacar, fazer gol, fazer o primeiro, ir atrás do segundo, ir atrás do terceiro, enfim, o Cruzeiro tem tido essa campanha tão sólida nesse começo por conta da força defensiva, da solidez defensiva. O Pezzolano encontrou um sistema com 3 defensores, manteve esse sistema no último jogo, mesmo com a ausência do Zé Ivaldo, que talvez, na minha avaliação, seja o mais promissor do trio de zaga titular. Manteve esse sistema, conseguiu ter solidez defensiva, até porque o adversário ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. E acho que é essa solidez defensiva que tem deixado o Cruzeiro na posição que está. O Cruzeiro levou só 3 gols em 9 partidas, já tem aí 7 jogos seguidos com vitórias, contando também o jogo da Copa do Brasil, em que avançou. Sim, exatamente. E é justamente isso. Se a gente pega, por exemplo, a classificação da Série B e a classificação da Série A defesa do Cruzeiro é a melhor, é a que sofreu menos gols, junto com a defesa do Vasco, junto com a defesa do Sport, que também levaram 3 gols nessas primeiras partidas, né? Então, a avaliação que eu faço nesse momento é justamente desse potencial defensivo do Cruzeiro como fundamental para o time. O time fez 10 gols, é uma quantidade razoável se a gente compara com os demais concorrentes ao título, né, e ao acesso, que é o principal, mas essa solidez defensiva é o principal ponto. E é uma solidez defensiva que vai estar à prova novamente no próximo jogo. Porque o Giovani, que jogou no lugar do Zé Ivaldo na última partida, está suspenso. E o Oliveira também. O Oliveira, a gente estava falando até um pouco mais cedo aqui, antes do podcast entrar no ar. Ele é o jogador mais rápido, né, desse trio de zaga. É o jogador que... E é o cara que faz é o jogador central, né? O zagueiro central, dos 3 sim, é o que faz o meio e que faz a cobertura dos outros 2. É a antiga figura do líbero, né? Então, por mais que o Zé Ivaldo volte e que o Cruzeiro ainda tenha o Brock, é uma situação que o Pezzolano vai precisar trabalhar nessa semana. É uma semana livre para treinamentos. Não sei quem que ele vai querer colocar ali, se o Pedrão, se vai recuar o Rômulo, o que ele vai fazer. Mas acho que esse é o principal ponto, mais até do que o Edu. O Edu, que também é dúvida, né? Hoje, mais cedo, ele ficou trabalhando internamente, sentiu durante o último jogo, foi substituído no intervalo por conta de dores na coxa. Mas, enfim, acho que esse é o principal ponto. No ataque, acho que o jogo contra o Operário não vai ser um problema. Eu fico me questionando sobre o sistema defensivo, Bruno. Porque a gente, só para contextualizar, o próximo jogo do Cruzeiro é só na sexta-feira, fora de casa novamente, contra o Operário, lá em Ponta Grossa, 21h30. Ô, Nicola, obviamente que você não vai conseguir acompanhar todos os jogos, não acompanha o futebol mineiro tão de perto como a gente. Mas você acompanha o mercado, está sempre de olho. Qual que é a imagem que o Cruzeiro tem gerado a partir desse trabalho do Pezzolano? Assim, o que você tem ouvido? Claro que você, como colunista do Super Esportes, você tem um envolvimento também, mas qual que é a imagem que o Cruzeiro está passando para quem está fora de BH? É uma imagem de um time consolidado, que vai ter regularidade? O que você pensa a respeito disso, pelo que você observou também até agora na Série B? Uma coisa muito legal dessa história toda é a campanha de torcedores do Cruzeiro para denegrir de forma até irônica o Pezzolano. É espetacular. Os caras, a última reclamação é que o Cruzeiro não sai da mesma posição há um tempão na Série B. Os caras estão bravos com isso. Afinal de contas, o time é o primeiro colocado. Achei genial a campanha. Cara, o trabalho do Pezzolano é espetacular. Até na coluna que eu escrevo e mando vídeos, ela trata especificamente sobre o Paulo André, o papel do Paulo André
na gestão do Valladolid, que acaba de subir a primeira divisão, e também do Cruzeiro. O achado, a invenção Paulo Pezzolano passa pelo Paulo André. E esse técnico uruguaio que eu nunca havia ouvido falar é espetacular. Já deu para perceber isso ao longo do Campeonato Mineiro, embora seja um campeonato estadual de difícil mensuração, né? Porque é um campeonato de dificuldade técnica pequena, né? Mas eu fiquei muito impressionado quando eu conversei com o Roger, o técnico de um dos times que melhor jogaram o Campeonato Mineiro, o Atlético, e falou: Nicola, o time do Cruzeiro, o time do Pezzolano tem uma intensidade maluca, cara. Não tem ninguém de nome, mas os caras correm como loucos e se posicionam muito bem, rouba a bola o tempo inteiro. O Cruzeiro, no início da Série B, teve até alguma dificuldade para impor essa intensidade. Isso foi rapidamente resolvido. E aí, olha que coisa louca, é isso que mais me chama a atenção. O Cruzeiro está disputando a Série B pelo 3º ano seguido. É o elenco de longe mais barato na comparação com os outros 2 anos. E quando eu falo mais barato, em relação a investimentos, especialmente em folha salarial. Folha do Cruzeiro hoje gira na casa dos 2.700.000. Eram 4 milhões no ano passado e ainda mais caro no primeiro ano de segunda divisão. O Cruzeiro, nos outros 2 anos, não figurou no G4. O Cruzeiro do Paulo Pezzolano, em 9 rodadas, já tem a campanha melhor do que do primeiro turno inteiro da temporada passada. São 9 pontos de vantagem para o 5º colocado. Então é um trabalho muito bom. Mas eu acho que vem muito a calhar o que você falou hoje, porque assim, se o Pezzolano não desse certo, eu acho que a pressão e a culpa da contratação recairia sobre o Paulo André, que foi quem indicou pela passagem do Atlético Paranaense, né? E no caso agora, o bônus vai ter que ser dado realmente a ele em relação ao nome que foi tirado da cartola para fazer esse trabalho. É que o Paulo André, cara, ele faz parte de uma nova safra de dirigente de futebol. Eu vivo me perguntando, quando eu converso com empresários, sobre os executivos de futebol. Quais são os bons executivos de futebol? É óbvio que eu sempre, quando faço essa pergunta, eu tento ficar um pouquinho à distância, porque às vezes a relação dos empresários pode influenciar na resposta e tal, mas eu tento fazer o máximo para o máximo de empresários possíveis para tentar tirar um extrato bacana sobre o trabalho dos executivos, que tem um papel fundamental, e não é só na contratação, né? Quando a gente pensa em executivo, a gente pensa em contratar, mas é administrar o dia a dia, é cuidar de vaidades, é buscar as melhores opções. E as referências que eu tenho ouvido a respeito do Paulo André são muito boas, de um cara que ainda como atleta do Atlético Paranaense, era o cara que era consultado pelo Petralha para qualquer contratação, porque o Paulo André tinha uma visão muito boa sobre aquele jogador que podia dar certo, que não podia. E a tacada do Pezzolano, para mim, é uma atacada de mestre. Esse cara é muito... E assim, as relações que ele estabelece, né? A forma como ele lida com o elenco, como ele escuta os caras, como ele entra na cabeça dos caras. Então, ele é mais do que um técnico tático, ele é um cara que mistura tática com entrosamento com os atletas, por isso a campanha espetacular do torcedor do Cruzeiro. Se fosse cruzeirense, estaria na mesa, estaria tweetando loucamente que o Paulo Pezzolano é uma porcaria, que ele é fraco. Fraquíssimo. Esse não tem futuro. Ô Samuel, uma coisa que até cheguei a conversar com algumas pessoas ontem é sobre a qualidade do elenco do Cruzeiro e como o treinador faz a diferença para fazer cada peça render e o coletivo render. Se a gente resgatar, pensar o time de 2020, 2021, como o Nicola disse, não só porque essa folha é mais barata, mas a gente via jogadores não só mais famosos e tarimbados, como o Fábio, sem dúvida nenhuma, um dos maiores ídolos da história do clube, mas o Marcelo Moreno, outros campeonatos. O Cruzeiro teve fartura de jogadores na armação, hoje não tem praticamente nenhum, porque o João Paulo está machucado. O Cruzeiro já teve elencos com nível parecido ou melhor do que esse elenco atual. E eu acho que o que faz o trabalho do Pezzolano se destacar é também a possibilidade, a condição que ele tem feito de fazer jogadores renderem mais. E, coletivamente, isso tem feito a maior diferença. Tanto o esquema dele, mas o fato dele ter colocado jogadores que, às vezes, não estavam com confiança ou não rendiam bem, ele está fazendo com que esses caras também se destaquem individualmente, né? Sim, e prova disso, Bruno, é justamente essa primeira parte do campeonato que o Cruzeiro dá uma instabilidade, que é quando perde o Edu por lesão, o Vitor Roque sai e meio que desmancha o ataque, mesmo assim, tem a questão de adaptação, que o Pezzolano demora um pouquinho ali para encaixar as peças, que também estavam chegando, né, o Luvanor, o Jajá, mas logo em seguida ele já encaixa essas peças e o time mantém o rendimento do Campeonato Mineiro. Ou seja, você vê ali que não é só a questão da qualidade técnica, porque se você for parar para pensar, assim,
o Vitor Roque ainda tá dando amostras, mas se você for pensar em questão de potencial, de qualidade técnica, talvez ele seja melhor do que hoje o Jajá, que tá fazendo a ponta direita. Mas o Cruzeiro não perdeu em qualidade por isso. O Canezinho ficou machucado, foi uma peça essencial no Mineiro, também fora do começo da Série B, e mesmo assim o Cruzeiro mantém. Então, assim, ele mostra sempre muita criatividade e repertório. Por exemplo, quando ele perde um cara na direita, ele vai lá e coloca o Vagninho. Eu até não gostei muito ali do Vagninho na ala direita no jogo contra o Criciúma, mas assim, foi uma tentativa de manter o esquema, o padrão tático da equipe. Então, acho que ele preocupa muito com isso, de manter o coletivo, para aí sim as peças individuais se destacarem. Agora, uma coisa que tem chamado a atenção, Nicola, que os dois jogadores envolvidos na saída do Vitor Roque para o Atlético Paranaense se firmaram como titulares no time do Cruzeiro. No caso, o Zé Ivaldo, ele forma o trio, e ele é titular absoluto, joga mais pelo lado direito. E o Jajá entrou no time justamente numa posição que o Vitor Roque vinha sendo utilizado também, mas ele tem uma característica completamente diferente. E eu até falo que o Jajá ainda erra demais. Ele sempre toma a decisão errada. Quase sempre toma decisão errada, tanto que fez o gol. O próprio Pesolano falou isso, né, Bruno? Durante a última entrevista. Ele ainda erra muito. Elogiou o Jajá pelo gol e pelo gol importante, né, que deu a vitória do Cruzeiro contra o Criciúma, mas falou, olha, ele ainda precisa melhorar, ainda precisa tomar decisões melhores. E jogar mais simples, né? Muitas vezes ele passa pelo marcador, mas ele quer dar o outro corte, e aí acaba perdendo a bola. Então, assim, é jogador que ainda está em formação, e eu tenho certeza que o Pesolano vai ter uma contribuição boa para ele. Ô, Nicola, até aproveitar a sua visão geral sobre a Série B desse ano, né? A gente vê que desde o começo a Série B desse ano colocou ali os potenciais candidatos ao acesso no G4, o que foi diferente na Série A, que só agora começa a se formar um grupo um pouquinho mais polarizado. Você tem visto o Grêmio, o Vasco, Bahia, Sport, o que você tem observado no Grêmio, por exemplo, que é um clube que está vivendo uma pressão que o Cruzeiro já viveu nos 2 anos anteriores, de uma obrigação de subir, até porque é o time da Série B que tem mais jogadores de Série A, né? E a gente não sabe nem se o Roger Machado vai ter a tranquilidade para continuar trabalhando, porque a pressão é enorme. A tranquilidade, né? Não vai ter. Eu queria saber a sua visão, assim, do que você tem visto desses times que principalmente são os favoritos a conseguir o acesso. O Bruno, eu imaginava, eu previa a Série B mais equilibrada da história do futebol brasileiro. Não acho que vai ser não, cara. Acho que eu me enganei nessa. Acho que a gente vai ter uma disputa entre 5 times. Os 5 que são os ponteiros, né? E aí até com uma diferença importante nessa temporada em relação às outras. A janela da metade do ano. Porque a gente vai ter um Cruzeiro apoiado pelo Ronaldo, a gente vai ter um Grêmio que vai precisar investir, porque é de longe o clube com a melhor condição financeira da Série B e está percebendo que se não houver um investimento, uma melhora no elenco, o Grêmio vai passar dificuldade. O Vasco com a possibilidade grande de ter já o apoio da 777, e a tendência é que em 2 meses esse processo de transformação do Vasco em Sociedade Anônima do Futebol esteja concluído, e dessa maneira a 777 vai estar ativa no momento em que a janela abrir por aqui. E o Bahia ainda não vai ter fechado oficialmente com o Grupo City, mas já vai estar bem perto de estar debaixo desse guarda-chuva do Grupo City. Então eu imagino que esses times que hoje brigam na parte de cima da tabela, junto do Sport, que eu não citei, esses times eles vão conseguir se consolidar e vão até se distanciar ainda mais dos demais. Eu até imaginava uma Série B um pouco mais equilibrada, com os outros times fazendo frente para esses. Não tenho visto assim. E aí, só para completar, nível técnico baixo, né? Até é natural, é óbvio que a Série B tem que ter um nível técnico menor do que o da Série A, mas eu me impressionei até de forma ligeiramente negativa. Eu imaginava uma Série B um pouquinho melhor. O nível técnico dos jogos não tem me agradado muito, a exceção é o Cruzeiro, que com uma folha bem baixa e com um time de operários tem conseguido encontrar soluções mesmo naqueles jogos mais complicados, com gol no fim, com intensidade, com marcação, pressão no campo de ataque. Só para fechar essa parte que você falou das SAFs, né, que a janela vai voltar a abrir em julho. 18 de julho. E você tem informação, Nicola, se, por exemplo, no contrato do Bahia, eu até vi que tem contrapartida, né, de investimento. No caso do Vasco, tem essa contrapartida também. O que você poderia dizer para quem está acompanhando esse cenário, né, que espera também que o Cruzeiro se reforce em julho?
dos contratos, esses times aí podem contar com reforços já em julho, você acha? O Bruno, o Vasco certamente, cara. O Vasco está acelerando todo. A grande preocupação hoje dos dirigentes do Vasco é consolidar a transformação, o repasse de 70% das ações para 777 até 18 de julho. É só um bastidor. Quando o Vasco e a 777 assinaram uma carta de intenções, eles previam que a resposta da empresa americana para a compra, ela viria em 90 dias. Esse prazo de 90 dias se encerrou no dia 21 de maio. E aí começou a preocupação, será que os caras encontraram alguma coisa na due diligence, que é uma espécie de investigação? O comprador, ele começa a investigar tudo, dívidas, investimento, como é que foi feito? Quais são os últimos... É o mesmo processo que o Cruzeiro passou com o Ronaldo. Né? Cara, e assim, essa investigação ela precisa ser muito séria, ela precisa ser bem esmiuçada, porque você está abrindo uma caixa preta, você imagina a quantidade de coisas que o Ronaldo deve ter visto no Cruzeiro, ou que o pessoal da 77 está encontrando no Vasco. Mas o que a gente pode contar, até nas conversas com a galera da 777, é que vai haver a compra. A 777 vai estar à frente do Vasco a partir de 18 de julho, quando o mercado reabre. Então a gente deve ter um acréscimo de jogadores no Vasco, o Cruzeiro certamente vai se reforçar. Acho que a única coisa que o torcedor do Cruzeiro não deve é ter a ilusão de Everton Ribeiro, de Di Maria. Esses caras não combinam com a realidade financeira do Vasco hoje, do Cruzeiro hoje, e também no Vasco, né? Mas o Cruzeiro, por exemplo, se meteu na maior briga com o Daniel Júnior e com o empresário dele para um reajuste salarial. O menino ganhava 6 mil por mês, o Cruzeiro havia oferecido 20, depois brigou por 25 e só chegou a 60 mil mensais porque o Botafogo apareceu na última hora. Como é que você vai trazer o Everton Ribeiro, ainda que com a ajuda do Pedrinho BH, para ganhar 1.300.000 num elenco com média salarial de 40, 50, 60 mil? Você acaba com o elenco. Não é assim que se faz futebol. Di Maria do mesmo jeito. Então, assim, o Cruzeiro vai buscar um camisa 10, o Cruzeiro vai contar com o aporte do Pedrinho para fazer um investimento, mas calma, pessoal, não vem ninguém desse nível. E não é necessário que venha um Everton Ribeiro para transformar o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de ajustes pontuais. Eu acho que ele precisa ter um elenco um pouquinho maior, porque quando você abre mão dos titulares, a diferença para os reservas em algumas posições ela é muito latente, para que o Cruzeiro possa, na base bem do Mineirinho, né, comendo pelas beiradas, bem quietinho, conseguir se manter nessa primeira colocação, talvez para fazer uma das melhores campanhas da história do clube, né, do clube e da Série B. Se o Cruzeiro vencer a 10ª rodada, ele chega a 25 pontos, e nesse recorte da Série B, nos 10 primeiros jogos, ele passa a ter a 4ª melhor campanha da história da competição. Isso aí. Em relação ao Bahia, você tem alguma informação nova sobre o Grupo City? Você acha que daria tempo desse processo todo ocorrer? É impossível, não dá, Bruno. Né? Não Geralmente dá, Bruno, você pede porque, 120 dias, né? É isso. Porque esse é o ponto. E assim, o processo lá está demorando até mais do que se imaginava. O que a gente escuta de todo mundo é que já há um acordo entre as partes, entre o Bahia e o Grupo City. Os caras estão ajeitando minutas do contrato. Mas por que demora tanto? Porque a gente está falando não é de uma compra de um jogador, não é de um repasse de um atleta, a gente está falando do repasse do clube para uma empresa. Então, uma série de circunstâncias, cláusulas e condições precisam ser discutidas, detalhadas. Eu até bati um papo com o Marco Salum para falar sobre a SAF do América, e aí depois também vai estar na coluna aqui no Super Esportes, mas esse é um papo para outro dia. Mas é assim, são muitas questões que precisam ser resolvidas. O que se sabe é que Bahia e City já têm um acordo. Esse acordo ainda vai precisar ser submetido à aprovação do Conselho e dos sócios, e a parte principal, a investigação do Grupo City em relação ao Bahia. Esse processo dificilmente vai ser completado antes do fim da janela de transferências no futebol brasileiro. Então o Bahia vai ter que se virar. É óbvio que se houver a perspectiva de que o acordo está muito encaminhado, o Grupo City pode fazer um empréstimo, como, por exemplo, a 777 fez ao Vasco no início da temporada. Mas eu não imagino... Anteciparam 70 milhões, não é isso? Exatamente, dos 700 milhões de reais previstos de aporte. No caso do Bahia, a informação que eu tenho é que serão 250 milhões de reais investidos num primeiro momento e num total de 600 milhões de reais ao longo de muitos anos. Assunto que interessa muito ao nosso João Vitor Marques, baiano de Brumado. Esse aí sabe tudo de futebol baiano também. Mais ou menos. Só para a gente fechar aqui, a agenda do Cruzeiro, então, sexta-feira encara o Operário, em Ponta Grossa, pela 10ª rodada, e o adversário, o time paranaense, tem 12 pontos, e é o 7º colocado, é um time que está na briga para entrar no G4 também. O Cruzeiro vai ter as ausências do Giovanni Jesus e Lucas Oliveira, e tem o retorno do Zé Ivaldo, e o Paulo Pesolano tem a possibilidade de utilizar novamente o Daniel Júnior e Rafa Silva. Obviamente que isso aí vai depender de uma escolha técnica dele. Ele não chegou a garantir a volta desses jogadores. Logo depois do jogo com o Criciúma, ele não
cravou a volta desses caras no jogo contra o Operário. Mudando aqui um pouquinho a chave, a gente vai falar um pouquinho agora de Corinthians 1, América 1, pela 8ª rodada da Série A. Segundo jogo seguido, né, Samuel, que o América deixou escapar uma vitória, já tinha ocorrido contra o Botafogo na Independência. Esse jogo com o Corinthians tinha um peso muito importante, porque era o líder do Campeonato Brasileiro, o América chegou a abrir a vantagem e sofreu o gol de empate no segundo tempo, na reta final do segundo tempo. Com esse resultado, o América segue aí no meio da tabela, 10º colocado com 11 pontos, mas coladinho do G4, porque o Campeonato Brasileiro está muito embolado ainda, né? O Curitiba é o 4º colocado com 13 pontos e os 3 líderes, né? Na verdade, o Palmeiras é o líder, seguido por Corinthians e Atlético, com 15 pontos. A diferença é muito pequena em relação ao América, e o América, na próxima rodada, tem a chance de jogar em casa com o Cuiabá, uma chance enorme de o América voltar a colar nesse grupo aí que está no G4 da Série A. O que você poderia falar desse jogo, Samuel? Que para o Mancini foi um dos melhores jogos do América na temporada, pecou, né, não conseguir segurar o resultado mais uma vez. Pois o empate foi amargo, né, com gosto de derrota, o Mancini disse isso, mas assim, se você for pegar os últimos resultados do América, eles não são bons, só que internamente, tanto o grupo quanto o Mancini acreditam, tem olhado isso com bons olhos, porque o desempenho é bom, né? Tanto que jogou contra o Corinthians e mereceu a vitória, jogou contra o Botafogo. Foi um jogo ali mais parelho, né? De 2 também, mas ganhava até os 40 do segundo tempo. Se você for colocar aí mais 4 pontos na conta do América, né? Ele estaria lá em cima. No futebol não existe sim, mas o desempenho que o Mancini e o América vem entregando nesses últimos jogos é de esperança, até porque não conta. O Mancini, desde que chegou, ele não contou com 100% do time. Até hoje ele não teve o Wellington Paulista, o Everaldo acho que jogou 2 ou 3 partidas com ele, o Paulinho Boia, que vinha sendo um dos melhores jogadores com o Mancini, agora está fora também. Então, assim, agora que o América vai começar a recuperar esses jogadores, vai começar a ter o retorno desses atletas, o Juninho voltou contra o Corinthians, foi peça fundamental, jogou muito bem. Então, o Aloísio também vem encorpando cada vez mais, mostrando que foi um baita reforço. Ele, nos primeiros jogos ali, ficou um pouco abaixo do que a gente esperava, mas agora já vem se recuperando, foi um dos melhores. Na verdade, foi o melhor jogador do América contra o Corinthians. Mas, para falar um pouquinho especificamente sobre a partida de ontem, o Corinthians praticamente não criou. Assim, no final, nos últimos 15 minutos ali, que o América recuou um pouquinho, e aí sim o Corinthians conseguiu um empate, mas no restante do jogo praticamente só deu América. O Mancini alternou ali entre marcação alta e marcação baixa. O Corinthians ficou praticamente sem saída de bola, tentava explorar ali um pouco mais o lado ali com o William pelo lado esquerdo. Na verdade, o time todo do Corinthians jogava a bola muito para o lado esquerdo ali para tentar explorar a deficiência defensiva ali do Patrick, mas acabou que não deu certo. O América não vou falar que foi dono do jogo no primeiro tempo, mas jogou melhor, criou as melhores oportunidades. O Aloísio fez um gol, estava impedido, deu uma bicicleta, a bola foi muito perto do gol. E aí, no segundo tempo, depois de mais algumas jogadas boas do América, aí sim abriram para cá. Então, assim, o desempenho empolga, os resultados nem tanto. E isso tem que melhorar, porque não adianta também ficar jogando bem contra o Corinthians fora de casa e aí chegar contra o Cuiabá, por exemplo, e não vencer. Beleza, você pode considerar o resultado contra o Corinthians fora de casa bom, mas pela circunstância, novamente, de tomar um gol no final, isso já aconteceu em outras 2 vezes na temporada. Contra o Tolima, ganhava de 2-0 até os 80 e tantos. Lá nas primeiras rodadas da fase de grupo da Libertadores, foi lá e tomou a virada. Contra, se não me engano... Botafogo? Oi? Botafogo? Isso, Botafogo também, 1-1. Na Libertadores também, acho que foi contra o próprio Tolima, abriu 2-0 e aí levou os empates. Então, assim, também é uma coisa psicológica que vai entrando na cabeça do jogador, que eles precisam, né? Porque, chega o Cuiabá, tá ganhando até os 80 minutos de partida, de 1-0, vai vir isso na cabeça, né? Será que nós vamos entregar aqui de novo? Então, é uma coisa assim. Eu avalio esse momento do América em meio termo, nem tanta empolgação pelo desempenho, né? Mas nem tanta frustração pelos 4 jogos sem vencer, porque o contexto foi positivo. Agora, Nicola, o Salum, numa entrevista recente para nós, ele disse que foi
intencional esse ano o América montar um elenco mais enxuto. Diz que o América pensa, como não foi fechada a parceria em janeiro, como era esperada da SAF, que o América teria um potencial de investimento um pouquinho maior, o América chegou a montar um elenco mais enxuto, ter uma folha mais equilibrada, e acabou que a eliminação da Libertadores e a não ida para a Sul-Americana vai possibilitar, talvez, ao América ter mais regularidade no Campeonato Brasileiro. É o mal que vem para o bem, né? Porque os outros times, os concorrentes, dali do meio da tabela para cima, todos estão envolvidos em competições internacionais e na questão da Copa do Brasil. O América vai ter um pouco mais de atenção ao Campeonato Brasileiro, e você vê isso como uma coisa positiva, que vai dar mais tempo de trabalho para o Mancini, mais semanas cheias para, talvez, fazer esse time conseguir ter a mesma regularidade do que teve o ano passado e que conseguiu a vaga na Libertadores? Na teoria, soa como uma desculpa, né? Ou como uma passada de pano, mas na prática é absolutamente isso. O Abel Ferreira disse que não teria sido campeão da Libertadores, ou dificilmente teria sido campeão da Libertadores se não tivesse sido eliminado da Copa do Brasil, uma das maiores zebras da era Abel Ferreira no Palmeiras. Dá uma olhada no que está acontecendo com Fortaleza e Ceará. Os caras estão se dedicando muito nas competições sul-americanas, estão fazendo história. O Ceará venceu pela primeira vez um clube argentino na Argentina. O Fortaleza, pela primeira vez na história, participando da Libertadores, garantiu classificação à fase de mata-mata, tendo feito 7 pontos dos 9 no retorno, que é geralmente mais difícil, e os times estão na parte de baixo da tabela. O Fortaleza com 2 pontos, o Ceará na antepenúltima colocação. É assim, ter de se dividir em mais competições, para quem não tem elenco, é algo extremamente preocupante, é algo extremamente perigoso. E assim, a eliminação do América, a 4ª colocação do América na Libertadores, ela pode soar como uma baita de uma catástrofe, mas não é. O grupo era muito difícil. O Atlético Mineiro é favorito ao título da Libertadores. Esse Tolima é chato pra caramba. Esse Tolima não perde há 11 jogos. Chegar lá é um inferno. É o time que vai dar trabalho pro Flamengo. Vocês se inscrevam, depois vocês me cobrem. E o Independente Del Valle é, para mim, um dos favoritos ao título da Sul-Americana. E o América, ele na Libertadores, nessa fase de grupos, ele foi muito mal num jogo, 3-0 contra o Del Valle. O América não viu a cor da bola. Mas a gente pode apontar erros de arbitragem contra o América, que foram também determinantes para essa classificação ruim. E era um processo de aprendizagem, né, cara? É um clube que vive essa fase do ioiô, primeira, segunda divisão, vai disputar a Libertadores, é tudo muito novo, né? E é uma competição diferente em relação à arbitragem, em relação a nível de enfrentamento, deslocamentos, língua, tudo diferente. Então, acho que essa participação na Libertadores para o América já foi bem bacana. O objetivo é ficar na primeira divisão. Eu vou pescar uma frase do papo que eu tive com o Salum anteontem. O Salum disse: Nicola, se o América não for vendido, eu preciso ficar durante 5 temporadas seguidas na primeira divisão, porque eu zero as dívidas do clube. Ele até estava comentando que os 70 milhões que o América tem de dívidas hoje, são todos os 70 milhões estão bem resolvidos, são dívidas tributárias, são dívidas que já estão parceladas, mas para que se zere essas dívidas, o América não pode cair num prazo de 5 anos. E não é simples não cair, por mais que seja um clube organizado, você lida e briga com times com investimentos muito altos. E o Campeonato Brasileiro é tão imprevisível que a gente viu o Grêmio, que tinha dinheiro aplicado antes da pandemia, ser rebaixado com um baita elenco. Então, serve de aprendizado. As eliminações vão permitir ao Mancini, que faz um bom trabalho, focar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o América não é candidato ao rebaixamento, não. E ainda tem a Copa do Brasil, né, Samuel? O América está classificado, é um dos times que vai fazer parte das oitavas de final. É aquela competição que tem ainda a remuneração mais interessante, né? Então, o América pode compor bem aí nesse restante do ano e pode ainda fazer um ano brilhante mais uma vez pelo 2º ano seguido. Samuel, só rapidinho antes de passar para o João, muita gente tem perguntado sobre a data do sorteio da próxima fase da Copa do Brasil. Estava conversando com o Fernando Torres da CBF, embora não seja oficial, há uma ideia da CBF de fazer esse sorteio na terça-feira da semana que vem. Ainda falta um confronto para decidir todos os últimos classificados, né? Então, hoje, a projeção, a ideia é fazer esse sorteio na próxima terça-feira. João, já avançando um pouquinho aqui, a gente só fala que a agenda do América, o próximo jogo sábado, em casa, 16h30 contra o Cuiabá, no Independência. O Cuiabá, que é o 16º colocado, 8 pontos.
A gente vê que pela distância na tabela não reflete exatamente a distância de pontos, né? Todos os times ainda estão muito embolados na classificação. Qualquer vitória, qualquer derrota pode jogar para cima, jogar muito para baixo. Para virar mais uma chave aqui, João, falar agora do Atlético, que venceu o Avaí por 2-1, de virada no Mineirão nesse domingo à noite. O Morato abriu o placar para o Avaí num erro do Otávio, né? E o Hulk com mais um golaço. O Sacha também considera um golaço. Só não falo que foi mais um golaço, porque o Hulk já tinha marcado um e não chamou tanta atenção. Mas mais uma vitória do Atlético. Passa um pouquinho de tranquilidade. O Avaí, em alguns momentos, o Avaí até, né, o Nicola, que tem um time recheado de jogadores experientes, conhecidos, né? Investiu bem nessa temporada. Mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa vitória, que o Atlético foi melhor, pode não ter ficado a maior parte do tempo com a vantagem no placar, mas o Atlético conseguiu dominar e ser o dono do jogo e conseguiu essa virada do Mineirão. O que você poderia falar dessa partida especificamente que você cobriu também? Ô Bruno, acho que o que dá mais tranquilidade para o Turco Mohamed e para a diretoria do Atlético, por elenco, não é exatamente o resultado nesse ponto específico, nessa partida específica, e sim o desempenho. O Atlético jogou bem desde o começo, teve algumas dificuldades no primeiro tempo para conseguir acertar a finalização. Chutou, se eu não me engano, 14 vezes só no primeiro tempo, acertou 2 vezes só o gol do Douglas. E aí no segundo tempo as coisas deram mais certo, né? No final do primeiro tempo tomou o gol do Morato na primeira finalização do Avaí, primeira vez que o Avaí chegou na área do Atlético praticamente. E no segundo tempo, o Hulk encontrou uma forma de achar um gol ali, depois de uma cobrança de lateral do Mariano. Impressionante o que o Hulk faz, continua fazendo no Atlético. E aquele gol incendiou o Mineirão. Basicamente isso. E incendiou o próprio time, que conseguiu a virada com o gol do Sacha, que foi um gol muito bonito, assim como você falou, Bruno. Mas acho que a melhor notícia para o Atlético, mais do que o resultado, que, óbvio, é importante, mais do que a posição na tabela, que também é muito importante, está ali na vice-liderança com a mesma pontuação do líder Palmeiras, é o desempenho. O time não jogava bem há algum tempo, tinha tomado 2 gols, né, do Tolima no último jogo da fase de grupos da Libertadores, passou em primeiro, mas passou sob protestos, recebeu vaias no Mineirão, não perdia no estádio fazia quase um ano. Inclusive, se não tivesse perdido do Tolima, estaria completando este 1 ano de invencibilidade no Mineirão hoje, porque a última derrota tinha sido no ano passado, antes, né, do Tolima, contra o Fortaleza, naquela estreia conturbada no Campeonato Brasileiro que o Atlético viria conquistar meses depois. Mas o desempenho do time, mesmo com desfalques, é o ponto alto. E agora é o jogo contra o Palmeiras. E esse é o jogo que o Atlético precisa verdadeiramente se provar, porque vai pegar talvez o time mais forte do futebol brasileiro neste momento, e vai pegar esse time desfalcado, então tem que tentar aproveitar isso. O Palmeiras não vai ter um monte de jogadores convocados para a seleção. O Atlético tem o desfalque do Guilherme Arana e do Godin. O Godin é reserva, quase nunca joga, então não dá para a gente considerar tanto. Não tem o mesmo peso que, por exemplo, o Gustavo Gomes, o Everton e o Danilo, que são 3 titulares do Palmeiras que estão fora. É o momento de tentar se provar. É um time que mudou pouco, se a gente compara em relação ao time do Cuca, em forma de jogar, em proposta de jogo. A gente estava até conversando com o Rodrigo Caetano na entrevista que a gente fez com ele na semana passada e tentando entender as diferenças mesmo que ele percebe, né, observando os treinamentos, porque a gente não tem tido acesso ao CT e ele falou para a gente, olha, na prática é aquilo que vocês veem, mudou muito pouco na proposta de jogo, e a diferença é basicamente que o Atlético esse ano está tendo que ficar mais com a bola, porque é um time que já é mais conhecido pelos adversários, é o time a ser batido, e a gente percebe isso nas estatísticas mesmo. O Atlético tem tido mais posse de bola do que do ano passado. O time do Cuca muitas vezes fazia o primeiro gol, recuava e tentava especular numa bola para sair no contra-ataque, enfim, deu muito certo. Mas esse ano tem sido um pouco mais difícil. Enfim, mas acho que é esperar o que vai acontecer nesse domingo, um jogo fora de casa, um jogo contra um time muito forte, e aí sim a gente vai conseguir ter uma exata noção se esse Atlético evoluiu em desempenho mesmo, ou se foi um ponto específico no momento ruim do time. Ô, João, passa só a lista, porque a gente tem aí as ausências do Arana e no Godin, no Atlético. Eu queria que você passasse a lista de quem vai estar fora do time do Palmeiras, do time do Abel.
Lembrando só que no Atlético tem algumas possibilidades, né, João, de jogadores voltarem a ser relacionados, né? Caso do Keno, Vargas, Zarate, Dodô, mas não como chance de voltar como titulares, né? Não. Vamos então na parte do Atlético primeiro. Fora por seleção, o Guilherme Arana e Godin, como eu já havia falado. Ninguém suspenso. O Nathan Silva era o único jogador com 2 cartões amarelos, mas ele foi poupado justamente por conta disso. Ficou de fora da vitória de ontem contra o Avaí. E podem ser relacionados, como você falou, mas ainda não tem condição nenhuma de serem titulares. Dodô, Zarate, Keno e Vargas. Esses 2 últimos, eu imagino que podem sim entrar ao longo do jogo. O Dodô e o Zarate, eu diria que não. No caso do Palmeiras, vou até pegar essa lista aqui que eu tinha te mandado mais cedo, né? O Everton tá fora, como eu falei, o Danilo tá fora, o Kusevich, o Atuesta e tinha mais alguém, né? O Gustavo Gomes. Todos pela seleção, isso. E aí, Murilo e Luan são dúvidas. O Luan tá voltando, né, de uma lesão séria que o afastou dos jogos desde o Mundial de Clubes. Ainda é uma dúvida, pode ou não ser relacionado, mas acho difícil, porque ficou muito tempo sem jogar e vai voltar logo no jogo contra o Atlético, não sei. Murilo saiu durante o jogo de ontem, né, durante o jogo contra o Santos, é uma dúvida. E fora o Jailson, que tá lesionado e vai voltar daqui muito tempo ainda. Perou o joelho. A gente pode pôr Giovani também com um problema, um torce no tornozelo, uma dividida com o Daverson. O Daverson estava afastado do time, mas continuava treinando. E o Daverson foi dar uma entrada no moleque que estava indo para o Ajax. O Ajax fez uma proposta de 17 milhões de euros e corre-se o risco de o Giovani precisar passar por uma cirurgia. O pessoal do Palmeiras ficou meio bravo com o Daverson. Nossa. Ô Nicola, expectativa que você tem para esse jogão aí do fim de semana, que vale a liderança, né? Palmeiras é um dos times regulares, né, que vem jogando bem e conquistando resultados. Samuel estava falando que o América às vezes joga bem, mas não está conseguindo converter isso em resultado. O Atlético começou agora a converter boas atuações em resultado e antes era o contrário, né? Às vezes vencia sem convencer ou tropeçava. O que você está esperando desse jogo, que é o grande teste para o Atlético agora nesse primeiro semestre aí, desse brasileiro, principalmente? Eu acho que a definição é essa, é um grande teste para o Atlético, porque o Palmeiras é hoje, você falou um dos mais regulares, é o mais regular do país. Em nenhum momento, desde o início da era Abel, o Palmeiras conseguiu ser tão constante, tão equilibrado. E o Abel, que era justamente chamado de retranqueiro nos primeiros meses de trabalho no Palmeiras, ele transformou o Palmeiras. Ele conseguiu estabilizar, deu consciência e padrão para o time. Hoje o Palmeiras tem várias jogadas e repertórios ofensivos, é um time que consegue se comportar fora e dentro de campo, fora e dentro de casa da mesma maneira. Você falou sobre irregularidade, por exemplo, contra o Santos o Palmeiras não fez um bom jogo, mas venceu. E ainda desperdiçou um pênalti, a gente nunca havia visto o Rafael Veiga perder um pênalti com a camisa do Palmeiras, isso aconteceu logo depois o Gomes meteu um gol de cabeça. Os problemas do Palmeiras, que são vários, eles estão muito concentrados no setor defensivo, né? Por exemplo, o Gustavo Gomes, que é o grande pilar desse time, não joga, tá fora da seleção. O Luan nem dá pra... é um desfalque, mas é um desfalque muito antigo. O Murilo, que tem atuado com alguma frequência, tá fora também. O Jailson, que em outros momentos poderia ser improvisado como um zagueiro, tá fora, só volta no ano que vem. A gente pode ter nomes de jogadores da base atuando. O Naves, por exemplo, seria uma possibilidade. E aí é um ponto legal para que o Atlético possa explorar. Você tem um confronto de um Hulk super experiente, numa grande fase, golaço que ele fez contra o Avaí, explorando essa juventude de zagueiros do Palmeiras, pode ser uma chave para o jogo. Mas eu estou muito curioso para saber como é que o Atlético vai se comportar num jogo realmente grande. Eu tenho sentido em alguns momentos que esse Galo versão 2022, ele se acomoda na partida, por entender que vai vencer a qualquer momento. Isso talvez ajude a explicar por que o Atlético nos últimos 11 jogos, em 9 deles tomou gol. Só não foi vazado em 2, na vitória contra o Atlético Goianiense e na vitória contra o Brasiliense. Então, e essa é uma coisa que acontece com alguma frequência nos times que ganham bastante no Brasil. O ano seguinte é sempre mais complicado, o ano seguinte a intensidade no treino, no dia a dia já não é tão grande, né? E em alguns momentos eu sinto isso no Atlético, esse preciosismo. No jogo contra o Palmeiras eu tenho certeza que os caras vão dar vida, porque é um jogo grande, é um jogo para reafirmação. Então é o grande jogo da rodada e talvez o grande jogo do primeiro turno, porque para mim hoje são os principais candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo que poderia se meter nessa briga é um Flamengo que coletivamente dificilmente existe.
É um Flamengo que depende muito da individualidade. Isso ficou mais uma vez claro no jogo contra o Fluminense, que tem muito menos recursos, tem muito menos qualidade, mas é mais bem treinado. O Fernando Diniz consegue fazer com que o Fluminense se comporte de maneira coletiva, algo que o Flamengo não. Então, num campeonato onde não existe final, esse confronto entre Palmeiras e Atlético tem uma cara de decisão. Ô, Nicola, até para aproveitar, na hora que a gente falou do América aqui, a gente não pegou a sua opinião sobre o Corinthians, né? O Corinthians que deu aquela arrancada, criou a gordura no Campeonato Brasileiro, essa vantagem de pontos, sustentou a liderança em momentos em que ele empatou, né? Só no Brasileiro, se não me engano, são 3 empates seguidos. Já são 5 contando Libertadores. Você acha que agora o Corinthians volta à sua realidade no Brasileiro, perdendo espaço para os times que são os favoritos, Palmeiras, Atlético, daqui a pouco o Flamengo já ganhou mais um jogo também, pode se aproximar entrar no G4 e entrar na briga de vez, mas o brasileiro do Corinthians, pelo que você tem acompanhado, é para ficar ali beirando o G4 ou você chegou a realmente, acredita que tem potencial para brigar lá no alto, já que tem muitas competições internacionais que vão tirar jogadores de combate, convocações de seleção que vão enfraquecer Flamengo, Palmeiras e Atlético? Não vejo o Corinthians brigando por título, não. Já dizia isso quando o Corinthians era líder, os corintianos ficavam bravos comigo. Mas enfim, acho que o Corinthians, inclusive, jogando 3 competições, ele não tem elenco para isso. E até os jogadores mais renomados, os mais famosos, fisicamente têm sofrido demais. Então é o Corinthians que, se classificar para a Libertadores, eu acho que já vai estar dentro de uma realidade. A realidade do Corinthians é estar na Libertadores do próximo ano, de preferência na Libertadores direto, talvez até na pré-Libertadores. Eu não me encanto com esse atual elenco do Corinthians. Eu vejo uma série de carências. E não, a gente não deve esperar por grandes reforços na metade do ano. Os reforços que o Corinthians imagina são todos atletas livres do contrato, como tem sido o modus operandi por lá. O fato de também estar jogando a Libertadores e a Copa do Brasil faz com que essa atenção seja dividida. Eu não vejo o Corinthians forte, não. Não vejo o Corinthians na primeira prateleira de times hoje. Te chamou a atenção, Samuel, nesse jogo América e Corinthians, alguma coisa do Corinthians, assim... É um treinador estrangeiro que tem também uma proposta, mas qual a impressão que o Corinthians te passou nessa partida com o América? Assim? Cara, primeiro a saída de bola, né? Como eu disse, assim, eu acho que muito por mérito do América também, de conseguir fechar bem ali a saída de bola, principalmente o Juninho colou ali no Duqueiroz, que é o cara da primeira saída ali, e aí eles ficaram sem alternativas. Mas assim, uma coisa que até o Casagrande chamou a atenção na transmissão, e eu concordo com ele, que é o Renato Augusto muito colado na linha lateral. Isso aí me incomodou bastante, porque assim, eu entendo, não ele vinha atrás e fazer a saída de bola, mas colar o Renato Augusto, que é um meio de articulação, que é o cara que pode dar um lançamento, que é um cara que pode quebrar uma linha ali com um passe mais vertical. Você colar ele ali na linha lateral, talvez numa tentativa de fazer uma parceria ali com o William, mas assim, para mim foi um dos piores formações assim, que ele poderia ter feito. E assim, muito erro de passe mesmo, assim, não sei se aí já é um pouquinho da qualidade do jogador, talvez desatenção, Roger Guedes errando muito. Então, assim, pelo que eu vi da partida contra o América, tem muita coisa para melhorar. E principalmente essa questão do Renato Augusto, que é um cara essencial ali, não me agradou. Ô, João, para a gente fechar esse debate aqui sobre o Atlético, sobre Palmeiras, o que você projeta para o jogo do fim de semana em termos de postura, né? Talvez os dois times vão ser colocados à prova em modelos, em posturas diferentes. Como é que você acha que vai se comportar o time do Abel? Você que acompanha tanto o trabalho dele, gosta muito. E como é que você acha que vai se comportar o Atlético nesse jogo fora de casa? Eu estou muito curioso para ver isso, Bruno, porque se a gente analisa os últimos jogos, tanto de Palmeiras quanto de Atlético, as propostas são semelhantes, de times que tentam propor o jogo, que tentam agredir o adversário. Foi-se o tempo em que o Palmeiras de Abel era criticado por conta de ser um time supostamente muito defensivo. A gente viu até recentemente o próprio clube brincando com isso, né? Retranca histórica, depois que o Palmeiras conseguiu a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores, com 25 gols, se eu não me engano. E o Atlético, se eu não estou enganado, jogou 1 ou 2 vezes neste ano, deixando a bola com o adversário. A mais recente que eu me lembro foi contra o Del Valle, que o Nicola falou que para ele é um dos favoritos a conquistar a Sul-Americana, lá no Equador.
em que o Del Valle, que já há algum tempo é um time de muita troca de passes, de movimentação, joga com 3 zagueiros, tenta agredir. Foi o jogo que o Turco espelhou, né? Isso, o Turco espelhou. O Turco escalou o Atlético também com 3 zagueiros. No primeiro tempo deu um pouco certo, no segundo tempo o Del Valle foi muito melhor. O Atlético deu a bola, entre aspas, porque o Del Valle tomou conta do jogo. Então eu tô curioso para saber. Acho que o Palmeiras, teoricamente, por jogar em casa, por estar com a torcida ao lado, tem uma tendência maior de ser mais agressivo num primeiro momento, mas acho que o caminho que o jogo vai seguir depende muito de quem fizer o primeiro gol. Por mais que o Palmeiras esteja muito mais ofensivo do que antes, se ele faz o primeiro gol, ele vai entregar a bola para o Atlético e vai tentar apostar na velocidade do Dudu, na velocidade do Rony, enfim. Por outro lado, se o Atlético faz o primeiro gol, o inverso se aplica, o Palmeiras vai ter que ir para frente. Estou muito curioso, não sei, se fosse para tentar prever, eu apostaria que o Palmeiras tentaria ter mais as rédeas do jogo num primeiro momento. Bacana. Ô, Nicola, a gente já está aqui chegando na reta final desse episódio 4 do Clube dos Setoristas, e eu queria convidar você para participar do nosso quadro Pinga Fogo, tá? Vou pedir ao João para se preparar. Será que eu estou preparado para isso? Eu acho que sim, não tem nenhuma saia justa, nada que te coloque na situação fogo, de fritura. Mas, qualquer coisa eu saio daqui, tá? Mas nesse pinga-fogo... é que eu não fui capaz de responder o pinga-fogo. A ideia do pinga-fogo é colocar algumas perguntas surpresa e que você responda rápido. Tem que pensar rápido. Tá bom. Para gerar um corte bacana aqui nesse quadro, hein? Tá bom. Ele é sucesso. Mas eu vou pedir para o João tocar aí. Tá pronto, João? Sim, tudo no jeito aqui. Nicola... Pode chamar aí o pinga-fogo. Vamos lá, pinga-fogo com Jorge Nicola. Nicola, vou te pedir para que você responda as perguntas que eu for fazer de primeira, assim, e explique logo depois. Uma explicação curta, se você conseguir. Vamos lá. Qual foi a melhor contratação do futebol mineiro em 2022? 22? Paulo Pesolano. Tenho a menor dúvida, o técnico que transformou o Cruzeiro de patamar, e para desespero do torcedor do Cruzeiro, daqui a pouco vai aparecer gente interessada, não tenho a menor dúvida. Qual a melhor venda de SAF? O Cruzeiro para o Ronaldo, o Botafogo para o Textor ou o Vasco para 777? Vou falar o Vasco pelas cifras, pelo montante investido. O Cruzeiro e Botafogo tiveram, na teoria, condições iguais, algo na casa dos 400 milhões por 90% das ações. O Vasco está negociando com a SAF 70% das ações por 700 milhões de reais. Mas a grande figura dessa SAF, para mim, é o John Textor. Baita cara legal, é um cara que parece ser muito ser humano, muito coração, que tem deixado o torcedor do Botafogo bastante esperançoso, com direito à proposta para o Zahavi de R$1.600.000 por mês, livre de impostos. Quem que ganha o Brasileiro este ano, Nicola? Palmeiras, porque eu acho que o Palmeiras é o time mais regular do futebol brasileiro hoje, o time que consegue jogar fora e em casa com condições parecidas. Eu tô bastante impressionado com o trabalho do Abel Ferreira. E a Libertadores, quem ganha? Eu acho que o vencedor do confronto entre Palmeiras e Atlético vai ser um grande favorito ao título. Eu estou prevendo que o vencedor desse confronto pegue o River Plate na decisão do outro lado. Só para não ficar sem resposta, vou de Palmeiras também. E quais que vão ser os 4 primeiros times da Série B este ano na ordem? Cruzeiro em primeiro, Vasco em segundo, com a ajuda da 777 reforços, o Grêmio em terceiro e o Bahia no quarto. Eu acho que o Sport vai acabar ficando para trás. Ô Nicola, se você tivesse que apostar, o Pessolano fica no Cruzeiro em 2023 ou sai? 23? É que assim, isso passa também muito pela personalidade do cara. O Vojvoda teve várias propostas e acabou ficando no Fortaleza. Mas vou chutar que sai. Eu acho que ele vai ter proposta grande e vai acabar saindo. Também nessa tentativa de exercício de futurologia, aliado um pouco com as informações que você tem, se tivesse que apostar, o Turco Mohamed fará um trabalho longo no Atlético? Não, acho que não. A pressão do torcedor é grande, até porque a temporada passada foi espetacular, e tem o sentido que as escolhas que o Mohamed faz na escalação e nas substituições, muitas vezes elas não convencem. Até ouvi de um dirigente do Galo que o ambiente hoje da comissão técnica para com o elenco e da comissão técnica para a diretoria é melhor que o ambiente que se tinha com o Cuca. Mas não é só de ambiente que é feito futebol, é basicamente de resultado. Não acho que o Turco Mohamed vai ter vida muito longa no Galo, não.
Seguindo ainda na história dos dois técnicos de Cruzeiro e Atlético, quem que é melhor para você, o Turco ou o Pessolano? Ah, eu tô apaixonado pelo Pesolano e ando meio na bronca com o Turco. Essa foi a mais fácil de todas, eu tô pesolanizado, acho que é assim que se fala. E quem que ganha a Copa do Mundo, Nicola? Ah, eu prevejo uma final entre Brasil e França. E aí eu vou falar com um pouquinho de coração. Eu vou torcer para que dê Brasil. Eu tenho muito medo da seleção francesa. Eu acho que é hoje a melhor seleção do mundo. Mas eu vou ser patriota, eu vou de Brasil. Quem que você escolheria como técnico da seleção após a Copa, quando o Tite deixar o comando? Eu acho que assim, a CBF teria a obrigação de fazer o convite ao Guardiola. Embora a chance de um não seja grande, talvez oferecendo ao Guardiola a possibilidade de continuar no clube que ele quisesse e tendo a seleção brasileira de forma concomitante, isso talvez pudesse ser um trunfo. Caso não desse certo com o Guardiola essa investida, eu pensaria num técnico estrangeiro, e entre os técnicos estrangeiros que melhor conhecem o nosso futebol e já fizeram bons trabalhos, eu tentaria Jorge Jesus. Agora, para finalizar, uma mais leve para mexer com um pouco do seu coração, qual técnico português você sonha em ver no comando da Lusa? Ah, cara, o Abel Ferreira ia cair bem na Lusa. Eu não sei se para ele seria uma boa, porque ia sair do time que tá brigando por tudo para jogar talvez a 4ª divisão, se a Portuguesa se der bem na Copa Paulista. Mas eu acho que o Abel tinha a nossa cara, viu? Ele ia conseguir montar uma estratégia defensiva boa, ia capitalizar e trazer os olhares da colônia portuguesa. Abel Ferreira, fica aí o meu pedido. Quando você deixar o Palmeiras, imagino, não sei se vai ser daqui muito tempo ou não, as portas do Canindé já estão abertas, tá? Se você quiser, fica à vontade, a gente vai te receber com tapete vermelho e tudo. Perfeito, Nicola. Este foi o Pinga Fogo com o jornalista Jorge Nicola. Valeu demais. Vamos lá, Bruno. Boa. Bom demais, Nicola. Viu que não doeu, né? Não teve nenhuma saia justa, foi facinho, facinho. Não, né? foi tranquilo. Ô, Nicola, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, tá? Foi muito show. Tá? A gente se fala aí quase todo dia, né, acerca da coluna. Tem sido um sucesso no Super Esportes, foi uma baita contratação no mercado que o Super Esportes fez, e a gente está muito feliz com o que você tem gerado para nós, né? E eu tenho também percebido você muito satisfeito, e te aproximar do público mineiro foi muito legal nesse ponto, né? Mas agradecer a sua participação aqui. As portas do Clube dos Setoristas vão estar sempre abertas. A gente quer você lá no estúdio algum dia, hein? Né? A gente vai te trazer em BH aí, sei lá, se não for esse ano, ano que vem, para você sentar um dia lá com a gente e bater um papo um pouco mais longo, falar de tudo, sem pressa. Porque a rotina do Nicola, para quem não sabe, é gravação atrás de gravação, não é isso, Nicola? 3 horas da manhã é o mínimo, né, Nicola? Eu tô mandando os vídeos pro Bruno, 3 da manhã, 3h30, enfim. E às vezes eu tô lá acordado, hein? E trabalhando na redação, eu mando a coluna às 11h30 da noite e ele tá lá ao vivo. Cara, agradecer demais pelo convite, pela recepção, pelo carinho da galera. Certamente, quando pintar esse convite, virei com certeza na redação para conhecer todo mundo. Sintam-se à vontade para me chamar a hora que precisarem. É sempre um grande prazer falar com o público mineiro, que é engajado demais, cara. Os torcedores do Cruzeiro, do Atlético, também do América, são muito apaixonados. Isso é sempre bacana. Até por isso, sempre que eu posso, eu trago o máximo de informações possíveis dos 3 clubes. Bacana demais. Queria agradecer mais uma vez ao João Vitor Marques pela participação. Valeu, João. Falou, Bruno. Um abraço, Nicola, Samuel e todo mundo que nos acompanhou. Samuel, brigadão mais uma vez. Valeu, Bruno, Nicola, João, foi um prazer. Ô, Nicola, como é que a gente fala tira mesmo? Desse quadrado grande aqui, meu, vai, põe o quadrado cada um normal aqui. Ô, Nicola, como é que é quando a gente tem que convidar o pessoal para marcar o sininho? Como é que você fala lá no seu canal? Convida o pessoal para seguir o Portal Uai. Você tá com a gente até agora, né? Curtiu o conteúdo, então já devia ter apertado, mas tudo bem, a gente é condescendente. Aperta o botãozinho de joinha para dizer que você gostou, até porque quanto mais curtidas, mais esse conteúdo é distribuído para outras pessoas. Só não pode também se esquecer de se inscrever na nossa página. Se inscreva aí, tá bom, pessoal? Dá essa força para a gente agradece. Bacana. Ô, Nicola, então, valeu mais uma vez. João, Samuel, queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, seja no Super Esportes, no YouTube, nos tocadores de podcast, aí no Spotify, e até a próxima edição do Clube dos Setoristas, com mais um convidado especial e mais debate sobre futebol mineiro e nacional. Um abração, pessoal. Até a próxima. Tchau.